Salve pessoal, saudações tricolores, boa noite, bem-vindos ao Leiteria do Castilho, um canal e casa do tricolor. Se você não conhece, se inscreva no canal, participe do canal, dê um like depois. Meus amigos que já estão no canal, não se esqueçam de dar um like. Se gostar do conteúdo ou discordar de alguma coisa, escreve aí. Eu vejo todas, eu leio tudo que escrevem para mim. Minha média não é grande, são mais ou menos umas 100, às vezes dá 200, às vezes dá 100, às vezes dá 50, às vezes dá 30, o que der eu leio. E se não me quiserem perguntar alguma coisa ou não concordarem, eu também respondo. Só não pode xingar. Mas vamos falar do Fluminense? Hoje eu passei o dia inteiro, ontem e hoje, passei o dia inteiro esperando acontecer alguma coisa, né? Assim, tipo, apareceu uma contratação. Mas não aconteceu até agora. São só aquelas duas que estão em negociações e apareceu agora à noite uma terceira, mas o que o time lá da MLS, Estados Unidos, não concordou, que era a contratação de um ponta-direita colombiano que joga lá na MLS num time que eu esqueci o nome. Li rápido, sei que acho que é Seattle ou alguma coisa, mas não é o Seattle Sounders, não. Não sei se é Seattle, eu acho que é. Mas um rapaz feito no América de Cali, 25 anos, mas não foi aceito. Então já o clube americano negou. E a gente está esperando aqui notícias do Vitinho, que a torcida bateu pesado, foi o que eu falei no último vídeo. O cara está sendo... a torcida vai odiar o cara e o cara não tem culpa de absolutamente nada. Se existe alguma culpa aí, e a torcida não faz isso, o mais legal é isso, a torcida não faz isso. Vai querer malhar o cara, que não tem culpa nenhuma. Ó, você quer me contratar? Olha, eu vou te pagar tanto, eu quero ganhar X. Tá bom, eu te pago X. Aí o cara vem, a torcida não quer e malha o cara, em vez de malhar quem está contratando. Fica calada. Principalmente esses que ficam xingando, mandando mensagem no Instagram do cara. Esses caras provavelmente não vão ao Maracanã. É aquele torcedor de rede social. Mas eu acho que ele vai acabar vindo. Pelo que falam, a proposta do Fluminense é melhor para ele, embora ele tenha uma proposta do mundo árabe, para continuar por lá. Mas acho que ele não deve estar muito afim, não. E o outro caso é o do Lucas Ribeiro, que aceitou já a proposta do Fluminense, e o Fluminense agora tem que negociar com tem que negociar com o Mamelodi Sundowns, o Mamelodi, eu acho que é Mamelodi. Eu acho que essa é uma boa aposta. Acho que o Lucas Ribeiro é uma aposta, coisa típica do Fluminense. É claro que o Fluminense já tinha que estar com tudo pronto quando sabia que o Arias ia sair. O Fluminense sabia que o Arias ia sair antes de começar o Mundial. Ponto final. O Mário sabia disso. O Mário tentou fazer a mesma coisa que ele fez quando ele deu o Luiz Henrique para o Betis. Escondido. E não fez nada disso. Fez tudo errado. O Arias foi 200 trilhões% errado. Tudo errado. Errado com quem? Com o Mário, que não teve peito para falar com o Arias o que tinha que ser falado, já que o cara é profissional. Pô, eu vou te dar um aumento de 300%, você vai sair se aparecer alguém aqui, a Premier League, a espanhola, tudo bem. O teu preço mínimo é esse aqui, porque você agora você subiu de patamar pra caramba. Você está na seleção colombiana, você vai à Copa, etc. Mas, pô, teu preço não é uma mariola, não, pô. É a fábrica da mariola e não a mariola, pô. Mas o Fluminense faz tudo errado, porque tem uma gratidão danada com... O Fluminense tem gratidão com esses caras e tem uma ingratidão fabulosa com a torcida. É impressionante. Então já era para ter... Não tem. Não estão pensando. O Fluminense não contrata craques. Eu vejo o Fluminense jogar desde os meus 7 anos de idade. Eu tenho 70. Então há 63 anos que eu vou ao estádio ver o Fluminense jogar. É claro que quando eu tinha dos 15 não, dos 14
até os 25, até os 20, dos 14 aos 20, são 6 anos, que eu só vi o Fluminense jogasse 80 vezes no Maracanã, ou em Caio Martins, ou em Conselheiro Galvão, ou em Teixeira de Castro. Eu vi todos esses lugares que o Fluminense jogou, todos, eu vi em todos os lugares. Eu vi o Fluminense jogar em Figueira de Melo, eu vi o Fluminense jogar em todos os estados do Rio. Vi o Fluminense jogar no antigo Raulino de Oliveira, no antigo, que era uma bancada de madeira, era velho pra cacete. Fui lá ver. Então eu respirava o Fluminense. E eu nunca vi o Fluminense contratar um craque. Aliás, para não ser mentiroso, eu vi o Fluminense contratar 2 craques. Numa época em que um cracaço, assim, na época, o Rivelino. O Horta contratou o Rivelino. O Rivelino era tricampeão mundial, era um dos maiores jogadores do Brasil. O Fluminense foi lá e contratou. Com o quê? Com o dinheiro do Fluminense. Foi uma coisa de maluco, assim, eu não me lembro quanto é que foi, mas foi assim quase $1 milhão. Isso aí era um preço absurdo. É como hoje, esse preço do Rivelino seria alguma coisa em torno de 30 milhões de euros. 30 milhões de euros, 35 milhões de euros. Quando o cara era um cracaço, era assim. Um jogador comum, por exemplo, o que a gente chama de jogador comum? Vamos escolher uma aqui rápido. Tá difícil até de escolher um jogador comum. Mas vamos escolher o Fred da vida, que era um craque. Fred não é um bom exemplo. Vamos escolher o Conca. Um Conca da vida, a dinheiro de hoje, seria alguma coisa assim em torno de 10 milhões de reais, se chegasse a isso. Então eu só vi o Fluminense contratar esse craque. Qual craque? Roberto Rivelino. Depois disso, o Fluminense contratou, craque, na minha opinião, um negócio assim meio... é muito superior a jogador bom. Então o Fluminense, para mim, depois disso, contratou 2 craques. Esses 2 craques foram contratados pela Unimed. Fred e Deco. Fora disso, o Fluminense nunca contratou craque, nunca. O Fluminense sempre contratou apostas, caras desconhecidos e jogadores jovens, com possibilidades. Sempre foi assim. O maior exemplo é John Arias. O maior exemplo que eu posso dar para a torcida do Fluminense que está reclamando, com justa razão, como eu estou reclamando, que o Fluminense não contrata, o Fluminense tem que contratar, esquece. O Fluminense não faz isso. São 63 anos vendo o Fluminense fazer isso. Fazer isso o quê? Contratar craque? Não. Contratar aposta, contratar nego com idade, contratar jogador que está no OK, começando a descer a ladeira. Te dou vários exemplos. Ó, Assis veio para o Fluminense com 30 anos de idade. Nunca tinha sido nada de titular em lugar nenhum. Renato Gaúcho era um cracaço, mas foi do Fluminense, já tinha sido de um monte de clubes, aí veio morrer no Fluminense. Quem mais? Não, se a gente parar para pensar, a gente encontra um monte. Não, mas só dando todos os conhecidos. Agora, a torcida reclama do Arias. O Fluminense contratou o Arias por 600, exatamente nisso. Contratou uma aposta. Que a torcida que hoje exige um cara igual o Arias, 90% desse pessoal que exige um jogador igual ao Arias, descia a mamona no Arias. Esse jogador não é jogador para o Fluminense. Isso aí eu estou falando de agosto de 2021 a março de 2022. Isso. Então o Fluminense contrata apostas. Sempre foi assim. Sempre. Sempre foi assim. Aí dá certo. Porque o Fluminense, ao contrário do Flamengo, ao contrário do Vasco, ao contrário do Botafogo, do Santos, o Santos de Pelé é outra coisa, né? Mas do Santos, o Santos tem muita coisa parecida com o Fluminense. Estou sendo injusto com o Santos. Mas com o São Paulo, com o Palmeiras, o Fluminense, o Santos também, vou colocar o Santos nessa. O Santos às vezes é campeão com pessoas que ele faz na hora. E são gerações que ele faz e é campeão. Robinho e Diego, Ganso e Neymar. O Santos sempre foi assim.
Juari e o João Paulo e mais um. Sempre foi assim. O Santos é igual ao Fluminense. O Fluminense faz Edinho, Tadeu, Mário, Zezé, campeão. Aí chega no outro ano, contrata um monte de gente, aí vem 2 ou 3 jogadores que estão da base, pá, é campeão. Sempre foi assim. 64, perdeu o Fla-Flu de 63, quer dizer, perdeu não. O Fluminense em 63 empatou um jogo que ele era para ele ganhar para ser campeão carioca. Eu estava nesse jogo com meu pai e me lembro bem do gol que escolhi. Me lembro como se fosse hoje, já falei isso várias vezes. Me lembro como se tivesse sido hoje de manhã, o gol que o Escurinho perdeu. Eu tinha 8 anos de idade. Eu não me esqueço desse gol. Não me esqueço desse gol. No ano seguinte, o Fluminense foi com um time que tinha Carlos Alberto Torres, saído, não existia juniores, era juvenil. Carlos Alberto Torres, saído juvenil. Castilho, Carlos Alberto Torres, Procópio, que tinha vindo de Minas, tinha sido vice-campeão em 63 e campeão em 64, era o capitão do time, Altair e Nonô. Altair também feito em casa, Castilho feito em casa, Carlos Alberto Torres feito em casa, Nonô eu não tenho certeza se ele foi feito em casa. O meio de campo era Odair, que veio do Palmeiras, depois foi para o Atlético Mineiro. Quem gosta de motociclismo no Brasil, ele é irmão de um... morreu, o Odair já morreu, mas é irmão de um cara que está vivo até hoje, um dos maiores motociclistas que o Brasil já teve, fora o Alexandre Barra, que é o Walter Turcano Barque. Era o Odair Barque, irmão do Walter Turcano. E Joaquinzinho veio do Rio Grande do Sul, acho que foi do Internacional, foi do Internacional, era o camisa 10 do Fluminense. Joaquinzinho, o Santos propôs trocar o Pelé pelo Joaquinzinho. O Santos propôs trocar o Pelé pelo Joaquinzinho. Aí eu acho que o Internacional não aceitou. Eu não sei se foi o contrário, mas não aceitaram. A Joaquinzinho veio para o Fluminense, era o cabeça do Fluminense. O ataque era de pessoas que foram juvenis do Fluminense. O Amoroso foi juvenil, mas jogou no profissional, ele veio do Botafogo. Era Jorginho, Amoroso e Gilson Nunes. É assim, apareceu Gilson Nunes e Jorginho, pá! Quem foram esses caras? 2 golaços na final, cada um fez um gol. E o Amoroso foi o ataque, fez 3-1 no último jogo da final, um gol de cada do ataque. Esse era o Fluminense. O Fluminense sempre foi assim, sempre. Dando chance, subindo com um ou outro, pegando um cara que está escondido lá, veio. E agora a gente tem contratar promessa. O Fluminense tem que contratar um camisa 10, já que não... Olha, Botafogo agora estava jogando, não sei se terminou o jogo, estava com 35 minutos, como eu comecei a armar meu circo aqui, estava 2-0 Botafogo, primeiro gol do Montoro, Álvaro Montoro, 18 anos de idade, argentino. Esse camarada foi contratado para ir para o Mundial, com aquele técnico português, que foi mandado embora depois que voltou do Mundial. Ele chegou no Rio de Janeiro, foi feita a papelada dele, 3 dias depois ele viajou com o time para os Estados Unidos. 3 dias depois. Jogou todos os jogos do Botafogo no Mundial, sem conhecer ninguém. Ele não conhecia ninguém do time. O primeiro jogo dele contra aquele Seattle Sounders, né? Seattle, acho que também era Sounder. O time do Botafogo ganhou 2-1. Os caras não empataram por sorte do Botafogo. Esse cara entrou mal pra cacete. Aí jogou contra o Paris Saint-Germain, o Botafogo ganhou 1-0, só fez aquele gol, e esse Álvaro Montoro entrou no segundo tempo. Errou tudo. Aí foi jogar contra o Atlético de Madrid, jogou mal pra cacete. Aí foi jogar contra o Palmeiras, jogou mal pra cacete. Veio pro Rio, veio pro Brasileiro, continuou jogando, começou a melhorar. Contra o Sport, que o Botafogo jogou mal pra caramba lá em Recife, ele já jogou bem. Hoje ele já fez gol. Ele no Mundial, só nos 4 jogos do Botafogo no Mundial, o tempo que ele jogou já é maior do que o Lescano jogou no Brasil, em 6 meses. Aí você vê a torcida do Fluminense falando, olha, porque um amigo meu aqui do Leiteria Zap colocou isso, eu falei assim, não, o que eu estou falando para vocês eu falei para ele.
Pô, a gente não consegue achar um cara desse, mas a gente consegue. Eu já falei para ele, a gente consegue. A gente tem um que vai jogar a Copa se tudo correr normal. É a revelação do Paraguai. Só que esse cara não joga. Aí você ouve aquelas desculpas esfarrapadas que o Mano deu e que o Renato Augusto, desculpa, tá na cabeça. O Renato Gaúcho deu. Ele não está performando. Pô, eu detesto essa palavra, cara. Ninguém fala, ele não está tendo um bom desempenho. Performar, a palavra até existe no Brasil, mas é horrível. Só coisa minha isso. Mas eu me lembro desse negócio, eu até coloquei isso também no Leiteria Zap há pouco. O Mano, vocês se lembram do Mano? Quando ele foi questionado numa daquelas coletivas depois de jogo, mas por que porque a gente jogava com o vagalume, né? O Diogo Barbosa, que joga, acende e apaga. Normalmente nos jogos ele estava apagadão, de vez em quando ele acendia. Aí perguntaram para ele, mas por que o Fuentes não joga? Não, porque ele está se adaptando, ainda não está bem, tem que se adaptar mais ao Brasil. Até a hora, 1 ou 2 semanas depois que foi feita essa pergunta para ele, o Barbosa tinha sido relacionado. No vestiário, o Barbosa foi cortado porque sentiu uma contusão. Aí ele foi obrigado a colocar o Fuentes contra o Cuiabá. O Fuentes jogou bem pra cacete. Aí foi lá pro Palmeiras, aquele jogo que o Serna fez 1-0 e nós ganhamos. O Fuentes jogou bem pra cacete. Aí daí pergunta, porra, o cara não tava mal? O cara não tá ruim? Semana passada, o Renato foi questionado, pô, mas por que não joga o Lescano e não joga o Lavega? Não, porque eles não estão rendendo ainda o que deve render, não estão bem. Quem está bem é o Paulo Baia, é o Lima. Eles não estão adaptados, mas o Paulo Baia tá. O Paulo Baia jogou o Mundial, porra. O Lima não joga porra nenhuma. O Lima é um jogador útil. Eventualmente chuta bem, mas é um jogador para ser banco, jamais jogador para ser titular no lugar do Ganso. Hoje saiu a notícia de que o Ganso deve começar jogando, graças a Deus. Pô. Porque jogar com Lima é melhor jogar com 10. Então começa jogando com o Ganso, na hora que ele cansar, substitui. Pronto. Mas a gente tem uma chance de fazer alguma coisa se ele correr. Porque com o Lima, correndo, a gente não faz porra nenhuma. Vamos pegar um jogo difícil pra burro amanhã. Pô. Então vamos voltar. Agora falei um monte de coisa. Mas a gente tem o Lescano, eles têm um motor, a gente tem o Lescano, só que eles usam. Nós não usamos. Eles pegam um jogador. O Flamengo pega um jogador sub-17 e coloca. O Palmeiras pega sub-17 e coloca. A gente coloca no banco e vai embora. Coloca no banco e vai embora. A gente não usa os jogadores que a gente tem. A gente não usa os jogadores que a gente comprou de 20 anos e 21 anos. Quando o menino lá, o Lavega, veio para o Brasil, para o Fluminense, ele veio com 19 anos. É um negócio de maluco isso. Não dá para entender essa maluquice do Fluminense de não jogar. Dizer que o cara não joga. Como não joga? Joga muito. O Lescano conhece jogar bola. Você vê o cara jogando na Liga Paraguaia, esse ano, jogos de 8 meses atrás, o cara fazendo cada golaço, cada arrancada. Não joga, não sabe. Como não joga? Vai, o Renato, você pensa que todo mundo é imbecil, pô? É botar o cara para jogar, se ele jogar mal, joga no segundo, de novo, bota de novo, como você faz com a porra do Canóbio, como você faz com o Lima, como você fez com o Paulo Baia. Porra, por que não pode colocar o cara? O cara jogou mal. Dane-se, tá aí o Montoro. Jogou mal, já não jogou tão mal, melhorou, tá jogando bem, porra. O cara que tá no Brasil há 2 meses. Há 2 meses, pô. O cara já fez 8 jogos pelo Botafogo, pô. Tá jogando completo, agora joga por jogo, 80 minutos, 70 minutos. Pô. A gente tem um jogador que é considerar a joia Paraguai e não joga nada, não tá rendendo. O que não tá rendendo é o quê? O que não tá rendendo é você mentindo, porra. A impressão que dá é que você tá procurando uma maneira de tirar o time de campo, porra. Com o presidente bunda mole que a gente tem, acontece isso.
Então é isso, eu acho que agora a gente vai falar do Vitinho. Eu acho que o Vitinho vem, embora a torcida está perseguindo o cara. De maneira errada, a torcida não tem que perseguir. A torcida tem que perseguir o presidente, porra. A outra é o Lucas Ribeiro. Eu acho que o Lucas Ribeiro, o Vitinho entra naquela parte, naquele pedaço que o Fluminense gosta de contratar jogadores que já passaram dos 30, que tiveram algum sucesso, que sabem jogar bola. O Vitinho tem uma vantagem, não está contundido. Está com 30 anos, 31 anos, ainda dá para jogar. O outro é o Lucas Ribeiro, tem 26 anos. É uma aposta. Eu acho que como aposta é uma boa aposta. Porque o Vitinho não faz às vezes e ele não está vindo para o lugar, se ele vier, ele não vem para o lugar do Arias. Ele vem para jogar, e o mapa dele de calor, fiquei procurando esse mapa de calor hoje um tempão. Ele tem um mapa de calor que é meia direita, ele é muito pouco na ponta, é no meio, mais pro meio. Ele sabe jogar bola, então ele não vem para o lugar do Arias. Agora, o mapa de calor desse Lucas Ribeiro, esse é um mapa de calor muito parecido com o mapa até eu acho que o Thiago Ferreira do Hora do Flu mostrou isso. É um mapa de calor muito parecido com o do Arias. Muito parecido. E 2 anos mais novo que o Arias. Ele fez 26 anos, o Arias vai fazer 28 daqui a 45 dias. Então, é um cara que pode explodir. E é um cara que pode vir, sendo uma aposta, a jogar como o Arias jogava. Porque ele não tem posição fixa. Ele joga pelo campo inteiro. Mais pela direita, como o Arias fazia. Eu acho que ele é canhoto. Se não é canhoto, ele chuta bem para burro de esquerda. É um cara que enfia a bola. Então esse cara eu acho uma boa aposta. Ele não vem para o lugar lá, ele vem como uma aposta. Agora o Fluminense precisa urgentemente, já que não vai dar chance ao Lescano. Aliás, eu falei isso uns 4 vídeos atrás. Eu experimentaria o Lescano no lugar do Arias. Porque o Lescano é um cara que conduz muito a bola, chuta pra caramba. É um camarada que faz como o Arias, joga também por todas as partes do campo, gosta mais de cair pela direita. Podiam experimentar o Lescano no lugar do Arias, fazendo o que o Arias fazia. O cara tem 21 anos de idade. Assim como o Arias deverá ir à Copa. O Arias ainda não sei, porque a Colômbia tem que se classificar, a Colômbia vai. Porque ela pode cair naquela repescagem, vai passar por cima na repescagem. Então, eu acho que o Fluminense vai contratar um 10, já que não vai contratar o Lescano. E também não vai dar chance pro Isaac. Como também, ainda há pouco a gente estava falando sobre isso, o filho do Iranildo, ele não teve um único dia de poder sentar no banco no Fluminense, ser relacionado. Fiz um campeonato carioca ano passado espetacular. O Fluminense fez de tudo para emprestar o cara. Pô, podia sentar no banco para fazer isso, faz alguma coisa. Pelo menos criar e criar mais do que o Lima. Isso aí é uma verdade. Então é isso, eu acho que agora o Fluminense vai contratar um zagueiro. Falei isso aqui no Twitter. Por que o Fluminense não vai buscar o Vitor Mendes? Tem 26 anos. 1,90 m. Enquanto ele não foi pego naquele negócio de apostas, o cara fez um gol na Libertadores de 93, de 2023. O cara chuta pra caramba. O cara é bom zagueiro. Ele pertencia, agora ele está sem clube, porque ele pertencia ao Atlético Mineiro. Eu, se fosse Fluminense, dispensava Thiago Santos, dispensava Manuel, pegava esse cara e subia com o moleque da base. Esse Gorgulho, é o Gorgulho, esse Davi Schintz, é um nome estranho. Esse cara pode subir, pô. Mas eu pegaria esse Vitor Mendes, o cara, pô, então esse camarada não pode, o cara já cumpriu uma pena de 2 anos. Será que ele não pode ter, então, você não pode reabilitar absolutamente ninguém. E eu daria uma chance para esse cara. Eu contrataria esse para começar, um salário desse tamanho. E tem bola. Contrataria esse cara, contrataria o Vitor Mendes para fazer parte do elenco. Sem problema nenhum. Eu faria isso. Surgiu também um papo de que, pô, será que o time titular não está o time não está fazendo corpo mole porque ainda não recebeu a premiação de 70 milhões de reais para eles dividirem? Não acredito. Primeiro porque o Fluminense também não recebeu esse dinheiro ainda. Eu falei isso ontem. Tenho falado no Twitter direto.
Isso aí está no noticiário, é só vocês entrarem. Quando é que a FIFA vai começar a pagar o prêmio de desempenho dos times, das seleções, dos times? A partir de agosto. A partir da semana que vem. Pode ser que semana que vem ele pague, ou pode ser que no final do mês eles paguem. Então os caras não podem fazer corpo mole por uma coisa que nem o Fluminense recebeu. Aliás, não deviam fazer corpo mole nunca, porque o Fluminense não devia pagar nem essa merda, porque isso é um absurdo. Os caras ganham uma fortuna e querem ganhar por um quarto lugar. Devia ter 70 milhões se ganhasse o Mundial. Agora, você ganhar, o Fluminense está dividindo 15 milhões de dólares com esses caras. 15 não, 12 milhões de dólares. Dividindo 12 milhões de dólares ao dólar de hoje. Mais ou menos. Com o cara para terminar em quarto lugar. Eu falei várias vezes aqui antes do campeonato começar, do torneio começar, o pessoal vai se ganhar 300 milhões, a gente vai falar, só que eu falava que os jogadores morderiam metade, eles não morderam metade, mas vão morder um percentual grande do líquido do Fluminense. O Fluminense vai receber líquido de 200 e vão morder 33% do que o Fluminense vai receber. Líquido. Vão morder 33%. Não são só jogadores, são jogadores, massagista, fisioterapeuta, médico, vai ser dividido entre eles. Mas é um absurdo. Esse prêmio é um absurdo pagarem. Se chegasse em vice-campeão, tudo bem. Mas quarto lugar? Se tivesse que ter ido para a final para ganhar o prêmio. E ele tem mais. Ainda reclamaram, eles queriam uns 80 milhões. Até sacanearam o René, que eles estavam lá berrando 80, 80, 80 e 80. Né? Aí, não, estão brincando. Brincando é o cacete, estavam querendo 80 milhões. Outra coisa, Riquelme foi convocado. Foi convocado para a seleção brasileira, sub-20. Ele vai treinar, ele não pôde jogar porque ele está machucado, está com problema físico. De qualquer maneira, o Riquelme vai ter o mesmo fim do Arthur, mesmo fim do Manuel, mesmo fim do Cauã. Ele quer sair do Fluminense. Eu espero sinceramente que ele tenha o mesmo futuro do Marcos Paulo, o mesmo futuro do Arthur, o mesmo futuro do Miguel. Porque é um jogador mascarado, acompanhado por um empresário ruim, não é bem falado. É um moleque que está cuspindo no prato que come. Eu, se fosse o Fluminense, segurava até, não quer renovar, não vai jogar. Pronto. Não vai jogar, nem vai jogar no sub-20. Pronto, jogar assim mesmo. Não vai jogar, nem vai jogar no sub-20. De hoje até o final do seu contrato, você não joga. Quando é o final do seu contrato? Final do ano que vem. Até o final do ano que vem você não joga. E nem treina. Você vai ter que vir treinar. Ficar parado. Você tem que vir aqui todo dia, só entra e sai, vai para Xerém, fica lá, porque esse moleque não pode ser, você está. É o seu patrimônio, é meu patrimônio, mas meu patrimônio está afim de me sacanear. Então, igual a ele, a gente arranja um monte. Enquanto isso, o Isaac vai pegando corpo para poder jogar, porque o Isaac tem mais bola do que ele. Sempre teve mais bola do que ele. Hoje eu vi uns lances do Fluminense e Atlético Paranaense sub-17. O Fluminense venceu 3-2. Um jogo duro no final. Mas o Wesley Natan joga pra caramba, cara. O Wesley Natan é pequenininho, mas ele joga pra caramba. E o Fluminense agora tá cheio de jogador com nome estranho, né? Tem o tal do Naran. Também bom jogador, número 10, alto, forte. É um jogador que tem futuro. Eu acho isso. Eu falei demais já. O Fluminense tem que usar a base. O Fluminense tem que usar esses jogadores dele. Eu falei isso hoje também no Twitter, no Zap, do Leiteria. Se eu fosse presidente do Fluminense, eu ia ser esfaqueado pela torcida. Porque eu ia fazer, nesse final de ano, eu ia liberar tudo que é jogador, ia passar Cano, Ganso, Otávio, botar todo mundo, eu ia renegociar todo mundo. Ia até pagar metade do salário para onde eles fossem. Meu time ia ser todo ele feito com a molecada jovem de agora, mais a base. Ia reunir para fazer uma coletiva para a torcida lá no CT, ia fazer aberto para a torcida. A partir de agora, a gente não vai cair, não.
Mas o nosso time vai ser esse aqui, com esse aqui que a gente vai ser campeão. Porque essa é a nossa história. E a nossa folha vai cair vai ficar 1/3 do que é, pagando um salário gigantesco, um monte de porcaria. Então eu falei do Mano. O Mano detestava também, isso eu falava na época, detestava o Bernal. Detestava o Bernal. Até que ele teve que colocar o Bernal. Mas o Renato não quer usar os dois que ele tem. O Renato não quer usar. O Renato quer usar o Soteldo, que é jogador dele. O Renato pediu o Vitinho. Eu acho que quando ele pediu o Soteldo, já era ele pensando em Soteldo substituir o Arias. Um cara já de idade pra caramba, já rodado pra cacete, com uma contusão crônica, e não tá jogando nada. A estatística do Soteldo é horrível. Não deu um chute para gol. Dos dribles que ele tentou, metade só, que ele acho que não chegou nem a metade. Quer dizer, é só ir no gol, no sofá que vocês vão ver. É ruim. Então é isso que a gente tem. Acho que a gente tem que amanhã vai ser um jogo encardido, vai ser um jogo brabo. Se o Fluminense sair de lá com um empate, vai ser um grande negócio. E depois no sábado, no domingo, Grêmio aqui tem que ganhar. O Grêmio estava ganhando pelo Campeonato Brasileiro do Fortaleza. O Grêmio deve ter terminado o primeiro tempo agora. Estava ganhando de 1-0 do Fortaleza, gol de pênalti do Braithwaite, aquele dinamarquês. Mas eu acho que o Fluminense tem que contratar um 10. Eu continuo falando que a minha informação ainda não foi confirmada, tá? Mas o Fluminense estava atrás de um 10 argentino. A princípio não é o tal do Lo Celso, não. Mas está buscando. A informação que eu tive, ainda não me confirmaram, mas era um argentino. E está buscando um 9. Um 9 eu acho até razoável ter. Porque o Everaldo está jogando mal pra cacete, o Kennedy eu acho que ele pode melhorar muito, porque ele tem bola. E o Cano está com a idade já chegando, a idade já chegou, né? A idade já chegou e já abraçou ele. Então acho que o 9 o Fluminense vai contratar mesmo. Agora o 10 é o mais importante, o Fluminense não traz. E um defensor eu iria buscar o Vitor Mendes. Falei demais, gente. Amanhã é um jogo duro. Qual vai ser o time do Fluminense? Ninguém sabe. Nossa torcida não sabe qual vai ser o time de amanhã. A gente sabe que o Fábio vai jogar, que o Samuel Xavier vai jogar, o Thiago Silva vai jogar, o Freitas vai jogar. Quem vai ser o lateral esquerdo? Que não teve nenhum lateral esquerdo porque os dois estavam contundidos. Quer dizer, não. O René estava contundido, com problema de calcanhar, mas o Fuentes não jogou porque ele também tinha assistido dores musculares. Aí o Renato ficou com cagaço de perder os dois. Chega hoje, o René não se recuperou e de repente o Fuentes podia se contundir, o Fluminense estava sem ninguém. Só que eu teria ido com o Vago, em vez de ir com o Canóbio. Porque o Fluminense tem uma leva, Canóbio, Keno, Paulo Baia, 3 caras que jogam na mesma posição, pode ir embora todo mundo. Riquelme, que está fazendo doce porque não quer assinar contrato, porque é cheio das frescuras. E Serna. Porque o Serna tem que ir para o Inestrosa vir. Peraí, o Inestrosa também é uma aposta. Eu falei isso ontem. O Inestrosa começou a jogar bola esse ano no Nacional de Cali, né? De Cali? De Medellín, sei lá. No Atlético Nacional. Até então, quando ele começou no Nacional esse ano, ele tinha 8 gols como profissional em 4 anos. Não pode valer 8 milhões de dólares. Ele quer o Serna, eles querem o Serna porque aí cai o valor, mas o Serna a gente conhece. O Serna também tem 12 gols em um ano, pô. Só que gols salvadores. Esse cara a gente sabe que já conhece o Brasil, ele vai trazer uma aposta. Eu sou totalmente a favor de trazer o Inestrosa como uma aposta. E uma aposta custa 1,5 milhão, 2 milhões. Pô, só isso. Agora, você trazer pagando 8 milhões de dólares, a gente está falando de 45 milhões de reais. Que isso? Então, não acho que não deve vir mesmo. Mas um 10 precisa, um zagueiro para substituir esses caras todos, porque olha só,
Manuel, Thiago Santos. Thiago Silva vai parar. Vamos botar ele aqui porque ele vai parar. Guga, Keno, Canóbio, Paulo Baia, Riquelme, que vai embora também. Só aqui já falei de 8. 8. E Cano, Ganso, 10. Essa brincadeira ele já deve ter brincando uns 5 milhões de reais. Fora encargos. Mandar todo mundo embora. Sobe quem? Sobe o Doma, sobe o Gorgulho, sobe o Wallace Davi, que já está lá, sobe o Isaac, que já está, Lescano, Lavega, vai buscar mais alguns aí desse nível, busca o Vitor Mendes, fica o Fábio, que se aposenta no final do ano que vem, fica o Vitor Eudes, fica o Pitaluga, sobe o Júlio Fidelis, sobe o Wesley Natan, Matheus Ferreira. É com esses que a gente tem que jogar. Com esses que nós temos que jogar. Teve um menino que renovou hoje, renovou ontem, o Oliver. Sobe com essa molecada toda. Não cai não, se começar, e mais, traz um técnico estrangeiro. Esse é o cara que tem que ganhar muito, o técnico estrangeiro. Aí eu vou falar, traz o Voivoda. Tudo bem, traz o Voivoda. Se bem que o Mário gosta de se mandar, né? O Mário gosta de ser amigo, mas é um amigo que começa a querer mandar, escalar. Eu traria um português, que fala a língua, e são técnicos que estão... É o tipo do negócio que eu traria um técnico pagando muito. Em vez de pagar 1,5 milhão para o Renato Gaúcho, 1,7 milhões, chama o Luiz Castro, ou aquele que foi do Botafogo, o Arthur Rocha, bota ele lá, quanto ele vai ganhar? 2 milhões. Tá aqui, 2 milhões. Por quê? Porque eu não vou pagar mais 6 milhões por um monte de porcaria. Gente, falei demais, mas desabafei. E pode escrever que o Lucas Ribeiro, se vier, é uma boa aposta. Mas precisa de um 10 e precisa de um 9.